Tá gravando, pessoal. Todos vocês estão vendo aí o meu PDF, né? Minha telinha. Legal, obrigado, Domênico. Sim, Hoje não vai ter nada de teoria, não. Vai ser só uma orientação de como vocês devem fazer o trabalho, né? A avaliação de fim de ano. Não vai ter prova, vai ter só mais esse trabalho aqui e mais nada. É, Vocês podem entregar quando quiser, antes do prazo, já fica livre. Mas manda para mim, eu faço uma revisão, oriento, né? Para vocês tirar uma nota boa, né? Pede para alguém revisar todo o trabalho que a gente faz. É bom que alguém revise, né? Um texto, um projeto. Sempre tem muitos erros, né? Ou melhorias que podem ser acrescentadas. É bom que sempre alguém revise para vocês. Pode fazer em equipe até 5 pessoas. Para entregar no último dia de aula, lá para o dia 4 de dezembro, né? E tem duas formas de apresentação, é opcional. Eu gostaria que fosse tipo um seminário, né? Vocês criam lá o conteúdo, põe tudo no PowerPoint e abre a teleconferência, apresenta para a classe, para o professor, para os colegas, né? Vocês vão dar uma aula, né? Como se fosse o professor. Eu vou abrir espaço aí de uma meia hora para cada equipe, mas tem que agendar, né? Porque são vários dias de seminário, não dá para fazer tudo num dia só. A gente tem só 2 aulinhas, né? Então eu vou reservar a meia hora. Vocês falam 20 minutos, cada um fala 5 minutos, né? Se tiver 5. E aí abre 10 minutos de espaço para perguntas da classe, do professor, né? Porém, se vocês achar que está difícil reunir a equipe, tem que ter um sincronismo assim, reunir várias vezes, né? Ensaiar a apresentação, medir o tempo, 20 minutos. E se tiver difícil, devido à pandemia, vocês se reunirem, tem que ser reunião assim, cara a cara mesmo, teleconferência, sei lá. Pode ter a opção de fazer somente um texto mesmo, né? Só que o texto ele tem que ser bem completo, bem redigido, bem extenso, né? Eu cortei do livro lá um capítulo, vários capítulos, né? Um capítulo para cada tema. E são 100 páginas o capítulo. Aí vocês fazem um resumo, né? De 100 páginas, vocês me entregam umas 10 páginas, 15 páginas. Fique à vontade, escreve quanto quiser, não tem limite máximo de páginas. Porém, se tiver só 3 folhinhas, aí não, né? Eu te dou 100 páginas, você vem com 3 folhinhas, eu fiquei o semestre inteiro dando aula aí, explicando. Tem que ter conteúdo, detalhe, e tem que ser um texto bem estruturado, né? Bem cheio de conteúdo, bastante detalhes, tá? Mas eu vou voltar a explicar direitinho como que é para fazer daqui a pouco. Agora de início, eu gostaria de apresentar os temas. Cada tema desse, eu já fiz lá um upload de um texto, que é o capítulo inteiro daquele livro que a gente adotou. São temas muito interessantes, importantes, né, para a profissão de vocês. Tem que saber sobre isso. E esse livro aí eu gostei muito, ele é atualizado, o autor faz comparações, comentários, ele conta a história da tecnologia, isso é muito didático, né? Ele pega lá, por exemplo,
placa de vídeo 3D. Ele conta a história desde a primeira placa 3D até a mais atual que a gente vê no mercado aí, né? Compara vários fabricantes, é muito legal esse livro aí. É bem prático mesmo para quem gosta de montar, mexer com hardware. E são todos temas que eu não vou apresentar aula sobre isso, não dá tempo, né? Só 2 horinhas por dia. Então, para que haja uma boa abrangência da teoria, eu deixei como trabalho para vocês pesquisar, desenvolver e apresentar para a classe. Se não puder apresentar o seminário, vocês apresentam um texto resumido, eu vou disponibilizar no Teams, todos os alunos vão ter acesso ao trabalho de vocês, né? E fica como se fosse uma aula dada, né, por vocês, certo? O primeiro tema, a gente não pode deixar de falar sobre armazenamento, né? Eu trabalhei muitos anos com storage. Storage em inglês quer dizer armazenamento. Nas empresas, você não vai ver um HDzinho lá só na máquina. Tem centenas, tem máquina que tem 200 HDs. É um computador, é um servidor, né? Ele é grandão, do tamanho de uma geladeira. Você enche de HD na frente e atrás. Você põe 50 na frente, 50 atrás. E é todo um esquema de configuração desses HDs. Eles trabalham todos como se fosse um único volume, né? Você pode criar quantos volumes você quiser. Vamos supor, você pega 5 HDs, cria um volume. Pega 30 HDs, cria outro volume. Aí você vai criar um discão enorme, mas que na verdade são 30 discos. É o esquema de RAID. Esse cara aqui, ó. Vocês sabem o que é RAID? Deixa eu pôr uma pergunta aqui, ó. Quem sabe o que é, já teve contato com essa tecnologia? Assim, eu estou falando do mundo profissional, não é computador pessoal, tá? Nós, como analistas de sistemas ou futuros analistas de suporte, administrador de sistemas, né? Que foi a minha profissão. Eu não sou analista de sistema, eu sou analista de suporte. Administrador de sistemas, né? Eu fui administrador de banco de dados. Eu dava apoio para os analistas de sistemas. Eu montava todo o ambiente, plataforma computacional, né? Ferramentas para desenvolver software, administrava banco de dados, administrava o sistema operacional, né? E eu tinha esses hardware aí, essas máquinas gigantes, né? Com centenas de HDs, tinha um robozinho, né? O robô é para fazer backup. Ele tinha lá 50 unidades de fita de cartucho, né? O robozinho tinha uma mãozinha, ia lá, pegava o cartucho de fita, montava no drive de gravação e começava a copiar do storage pro robô. E ficava lá, eu administrava isso também, o servidor de backup. Configurei, instalei, operei, fazia tudo. Vocês não fazem ideia o que é um RAID. Eu vou explicar por alto. Seria tema do trabalho, é um tema muito interessante. O RAID é o... Deixa eu escrever aqui. Redundante Array of Inexpensive Disks. Então, são um array, né, uma fila de HDs. São centenas, né? Deve ter uns 200. Que eles são configurados tudo em conjunto. Por que redundante? Redundante
É porque essas máquinas servidores, né? Eles são tolerantes à falha. Você olha para um computador servidor, né? É uma gaveta enorme, pesadão. Tem que pegar em 2 pessoas para carregar. Ele é grande e pesado. Tudo nele é duplicado. Você olha para a fonte, são 2 fontes. Por quê? O hardware, pessoal, ele vai queimar, ele vai pifar, com certeza. Você não sabe quando, né? Mas é igual uma lâmpada, né? Você não sabe quando, de repente queimou. Tem que ir lá e trocar a lâmpada. O hardware é a mesma coisa. E imagine se você administra, eu tinha lá 38 máquinas. Qual a probabilidade de dar um defeito de hardware? Cada máquina complexa tem milhões de componentes lá dentro, né? Sempre está queimando alguma coisa, toda semana. Você tem que estar ali correndo atrás, você tem que estar preparado. A hora que queimar, você tem que estar lá. Então, se queimar uma fonte, a máquina não para, não acontece nada, ninguém percebe. Só o argemeiro que está lá monitorando, vai lá ver, tem uma luzinha vermelha lá no painel. E eu sei que queimou a fonte. Eu tenho que ter a outra fonte na mão. Se for esperar comprar, demora mais de mês para chegar. Você vai ficar um mês com a máquina parada. Então eu vou lá, eu tiro uma fonte, é uma gavetinha, tem uma alça, você puxa, ela sai. Não tem segredo nenhum. Pega outra fonte novinha, igualzinha, encaixa lá, pronto. Na hora começa a funcionar, o sistema já reconhece, já começa a usar. Então é por isso que é redundante. Tem até um ditado, né, na nossa profissão. Quem tem um, não tem nenhum, porque esse um vai falhar, você vai ficar na mão. Aí você olha, os HDs, essas máquinas nunca têm um HD só, é no mínimo 2, para ter a redundância. E como que trabalham esses HDs? Você instala o sistema operacional nele, né? E tudo que você gravar, grava nos dois, simultaneamente. A gente chama de espelho, porque é um espelho, um HD é o espelho do outro. Mesma coisa, pifou um HD. Acontece nada, ninguém percebe nada, a máquina não para, fica lá na boa. Para quem é usuário, ninguém sabe que pifou um HD. O argemeiro vai lá, né? Viu que queimou o HD mais uma vez. Tem uma gavetinha com uma alça, você puxa o HD pelo painel frontal ali, tira, põe outro igualzinho. Você tem que ter esse HD lá no seu estoque, né? Se você não tiver, você vai comprar e demora, né? Você sabe que tem a burocracia, tem que reservar o dinheiro, tem que fazer a compra, esperar entregar. Enquanto isso, a máquina está parada, né? E se não tivesse redundância, você estava perdido, né? E põe lá, você tira o HD defeituoso e põe o novo. O sistema reconhece na hora que tem um HD ali. No mesmo instante, ele já começa a copiar tudo do HD que está em operação para o outro novo que você pôs. Ele já reformata, já copia. A gente chama, tá refazendo o espelho. Dali uns 20 minutos, né? Um pouco mais, né? Acho que mais de 1 hora. O espelho foi refeito automaticamente pelo sistema. E assim acontece com tudo na máquina, né? Módulos de memória. Nunca tem um módulo só, são vários, né? 8, mais ou menos. Essas máquinas têm uns 8 módulos. Começou a dar erro ali num pente de memória. O próprio sistema operacional, ele reconhece, ele isola aquele hardware que está defeituoso e continua trabalhando na boa, não acontece nada. O HD, mesma coisa. A fonte, mesma coisa. Processador. Processador também, essas máquinas sempre têm no mínimo 2. Tem um processador que começou a falhar, já pifou várias vezes o processador. É uns módulos que você de encaixar, né? É umas caixinhas que já vem com cooler, tudo montadinho. Você só vai lá e
com a mão mesmo, tira e põe o outro. Você não tem que ficar mexendo, consertando o hardware, não. É só trocar módulos. Você troca o módulo do processador. A máquina vai isolar o processador defeituoso, vai acender uma luzinha amarela no painel. Por que amarelo? Quer dizer que a máquina continua trabalhando, mas quebrou uma redundância, né? Você tem que correr lá, porque se queimar mais um aí para tudo. Quando é luz vermelha, é porque parou de funcionar. Quando é luz amarela, quebrou a redundância. Você vai lá, troca o módulo processador e a máquina continua parando. Você troca as peças da máquina, ela não para. Não precisa dar nenhum reboot, né? Olha que legal. E então o RAID é o espelho, né? Dos HDs, e não só isso, são aqueles volumes. Ah, eu tenho um banco de dados gigante, não cabe num HD só. O que você faz? Você pega lá 5 HDs, você cria um volume só, a gente chama volume lógico. A máquina olha como se fosse um HD só, gigante, né? Sei lá, cada um tem 1 TB, vai ter um HD de 5 TB. É isso que é o RAID. Então, fale para mim, estude esse esquema aí, muito importante, em todas as empresas tem isso. Olha que trabalho bacana que vai sair. E aí a gente fala também, né, do como funciona o HD. Essa parte você pode pular, viu? O autor começa a falar de partes mecânicas, eletrônicas. Eu olho como um volume lá, uma caixinha. Eu sabendo usar, para mim é o suficiente. Sabendo trocar na máquina, não quero saber o que tem lá dentro, né? Mas é interessante como funciona uma interface, né, de HD. As antigas, ele sempre conta a história, né, das tecnologias antigas até chegar na atual, para você entender melhor, né? Sistema de arquivo, olha outro tema muito interessante. Pessoal, quem trabalha com computação tem que conhecer sistema de arquivo. Você pega um HD na mão, né? Tem lá a foto do hardware, da parte mecânica, tem vários pratinhos, né? Vários discos. Tem aquele bracinho mecânico que entra e sai para gravar no disco. Parecido com um disco antigo de vinil, né? Mais ou menos isso. E o que é formatar o HD? O sistema operacional, ele conversa com a parte mecânica, eletrônica, né? Através do driver do dispositivo, que é fornecido pelo fabricante. Então, formatar é pegar todo esse espaço físico aí de leitura e gravação e criar uma tabela de mapeamento para ele poder endereçar o hardware. É isso que é formatar. E é o sistema de arquivos. Quando você formata, você particiona o disco em várias partições, né? Você fala, ó, essa partição aqui eu vou pôr o sistema operacional. Essa outra aqui eu vou pôr o software aplicativo e os dados. Você sempre faz assim, viu, pessoal? Partição para sistema operacional é exclusivo. Por quê? Ah, eu quero atualizar o meu Windows, o meu Linux. Eu só mexo naquela partição, eu preservo os dados, né? E os aplicativos. Aí quando você der o reboot, ele vai acessar normalmente aquelas pastas que já estão lá, né? Se você criar uma partição só, você vai ter que instalar o sistema, vai apagar todos os dados, né, que você tem. Então, aí você particiona, divide o HD, depois é que você cria o file system. Aí que a gente chama de formatar, né? E o file system, o que que é? Uma estrutura de dados, né? É uma abstração do hardware. É uma parte lógica construída em cima da parte física, através daquele mapeamento de endereços físicos de armazenamento, né?
Então nós temos os sistemas de arquivos do Windows, do Linux, do Apple. Tem até no celular, tem isso aí também, né? No Android. No Windows, por exemplo, tem os mais antigos, né? FAT, FAT 16, FAT 32. Depois veio um sistema de arquivos decente, né? O primeiro sistema de arquivos decente do Windows, o NTFS, veio somente lá no ano de 2000. O Linux já tinha coisa muito melhor há décadas atrás, né? O Linux tem o que? O ext2, ext3, ext4. O Unix, né? Que eu trabalhei muitos anos da Oracle. Antigamente era a Sun Microsystems. Foi vendida para a empresa Oracle. Tinha o sistema operacional Solaris, que tinha também o sistema de arquivos UFS, Unix File System. E depois veio o ZFS, Zone File System. Era um sistema de arquivo mais confiável, né? Controlava versões. Mas tem uma estudada em sistemas de arquivo para ter uma visão mais abrangente. A gente fica só nesse mundinho aí de computador pessoal, sistema operacional, Windows. Não, na vida profissional tem que saber muito mais coisas, né? E recuperação de dados. Pessoal, tem que fazer backup, viu? Inclusive no computador pessoal, no seu laptopzinho, faz backup. Não deixa de fazer backup pelo menos uma vez por semana. Nas empresas, todo dia tem backup, toda semana, todo mês. Tem vários níveis de backup, né? No fim do mês você faz backup completo do disco inteiro. E depois você vai fazendo só daquilo que alterou, né? O software de backup ele sabe pegar só os arquivos mais recentes para não precisar copiar o disco inteiro toda vez, né? E se você perder os dados da empresa, o negócio para, pode baixar as portas, abrir falência, porque hoje em dia o que a empresa tem de mais precioso? Os dados. E porém, se você não tiver o backup, né? Ainda é possível recuperar de um HD. Ah, o HD pifou. Mas a parte eletrônica, a interface pifou, mas o disquinho tá lá, tá são e salvo lá dentro, né? Aí você manda para algum técnico. É um serviço que custa caro, é arriscado, não é garantido que você recupere os dados. E o que ele vai fazer? É simples, ele pega um outro HD igualzinho o seu, né? Desmonta os dois, pega os pratinhos, né, os disquinhos do seu HD e monta num HD bom. Aí liga, aí funciona. Só que cobra caro, viu? E também eles não garantem que vai recuperar, tá? Fale sobre isso para mim no seu trabalho. Olha que tema interessante. Aí fale também dos SSDs, né? Tá na moda, muito usado hoje em dia em laptop, muito rápido esse disco, né? Legal esse tema, né, pessoal? Gostaram? Aí tem mais 5 temas para escolher. Então vamos lá, vamos ver os outros. Outro tema que eu não poderia deixar de falar na minha aula, mas não deu tempo, né? Notebooks. Os computadores pessoais, de longe, tem muito mais notebook do que PC Torre, né? A gente só está estudando PC Torre. Olha um tema muito interessante, atual e útil, né? A grande maioria dos computadores pessoais é tudo notebook. Sei lá, 70% ou mais
E como que é o hardware dessas máquinas? Eu não falei nada. Olha que trabalho para vocês desenvolverem, né? Conhecer os notebooks. Tem 1.000 modelos, 1.000 fabricantes. Aí é uma visão geral, né? Segue exemplo, compara um fabricante com o outro. Que tipo de processador usa no notebook? Com certeza, né? Tem que ser um processador que não seja daqueles esquentadinhos, né? Que consome muita energia. Que a refrigeração dele seja bem fácil, porque ali o espaço é pequeno. A bateria não pode fornecer muita energia. Estude os processadores notebook. É muito legal. Quando você for comprar um notebook, você já sabe escolher melhor, né? O hardware. Aqui, acredite se quiser, né? Existe placa 3D para notebook. E como faz isso, professor? Ó, eu falar a verdade, eu não sei. Para mim isso aqui é novidade, eu nem sabia que existia. A hora que eu abri esse livro aqui, né? Mas tem. E como que pega essa placa 3D? Tem umas plaquinhas pequenininhas, você põe lá dentro da máquina para ficar uma interface gráfica assim mais aprimorada. Só que não é qualquer notebook que tem isso não, tá? É um notebook especial para o pessoalzinho que gosta de jogos, né? Tem que dar uma olhada, aqui no texto fala. E aquele barramento PCI Express. Lembra que a gente estudou? O laptop, alguns, não é todos, tem esse daí. É um Lá na firma tinha, era essa tecnologia antiga aqui, ó, PC Card. É um cartão, o tamanho de um cartão de crédito, só que é um pouquinho mais grosso. E você inseria no seu laptop. Para que esse cartão de expansão, né? Na época, para que a gente usava? Você tem o seu laptop, é um computador móvel, né? Você quer se conectar na internet, você está em trânsito, né? Tô lá no busão, né? Viajando para São Paulo, lá no Cometa. Aí você conecta no celular 3G. Esse cartão era o quê? Era um telefone celular que você inseria dentro do laptop para acessar a internet via 3G, né? Atualmente as coisas evoluíram. Tem hoje o barramento PCI Express Mini. Pessoal, eu não conheço, eu vi no texto aqui também. É um tema para desenvolver, né? E através desse PCI Express você põe aí uma interface, né? Um cartão de expansão para 1.000 coisas. Eu não. Inclusive poderia ser um vídeo 3D, né? Um telefone celular. Aí tem que dar uma olhada. Eu confesso que eu não sei mesmo, mas tem. PCI Express para notebook. O que é um smartbook? Tem o seguinte, pessoal, categorias. Como os notebooks são vários tamanhos, né? Lá na empresa tinha aqueles grandão, pesadão, com tela grande. Era para o diretor, presidente, né? Eles normalmente, raramente levava para casa esse notebook, então pode ser grandão. Para quem tem pouca mobilidade, né? Um professor, né? O Argemiro vai dar aula em Jundiaí, vai dar aula em Mojimirim. Viaja todo dia com notebook para lá e para cá. Eu vou pegar aquele pequenininho, miniatura. Eu só quero mostrar PowerPoint lá e não vou fazer mais nada. E então tem vários tamanhos, várias opções, né? Categorias. Explique. É difícil classificar, né? Porque tem 1.000 fabricantes, 1.000 modelos. Os caras chamam de. Cada um dá um nome, né? Que é um marketing da pessoa. Tem o netbook.
tem um que chama laptop, tem outro que chama notebook, cada smartbook. Essa nomenclatura doida aqui, faz um resumo aí para saber o que é. E para finalizar, portáteis, né? Miniaturas, né? Não só laptop, tem aqueles computador miniatura. É hardware também, né? Nós não estamos mexendo com hardware. Então você tem lá o BeagleBone. É um computadorzinho pequenininho do tamanho do cartão de crédito, completinho, pessoal. Tem tudo que o seu PCzinho tem. Aí você pega aquela plaquinha minúscula na mão, você olha lá, pô, só tem um chip aqui. Só tem um chip. E como que é esse hardware? É o que a gente chama de SoC, System on a Chip. Ou seja, o computador inteiro integrado, tudo num chip só. Olha que legal, né? E daí daquele chip sai conector HDMI, USB, né? E como que é o HD dele? Não tem HD, é um SSD, aqueles chipzinho igual vai no celular. Eu tenho um aqui em casa, o Raspberry Pi. É muito legal para você levar na escola. Você monta um robozinho, ele tem uma interface para conexão de internet das coisas, né? Sensores, atuadores, para mexer com a parte de eletrônica. Eu gosto muito de mexer com isso daí. Fale sobre esses carinha também, ó, que são o processador ARM, muito usado hoje em dia. A internet das coisas é uma área que está crescendo muito e é de TI, dá para ganhar muito dinheiro. Automação na lavoura, por exemplo. A Robert Bosch está vendendo aí uma balança que pesa boi. Então lá no meio do pasto, lá longe, você põe essa balança lá. E é como é que se diz? Microcontrolador ou um SoC, né? System on a Chip, que controla a balança. Aí o boi atravessa ali é um corredor que faz ali um curralzinho que ele atravessa ali, conforme ele passa ali já pesou. Ali tem o que? Um dispositivo sem fio, né? Tipo um Wi-Fi assim que conecta com o seu computador, que tem o banco de dados que já vai pesando o boi. Aí todo dia você já tem atualizado se o boi está engordando, se está emagrecendo. Dezenas de bois passam ali. É para automação da lavoura, tem automação para irrigação da lavoura, né? Tem um sensor de umidade que você enterra no chão. Se estiver seco, automaticamente ele liga a irrigação. Essa é uma profissão muito interessante, né, para TI. Você vai fazer automação de agronegócio. Tem automação residencial, abrir porta, fechar porta, acender luz, apagar luz. Automação de condomínios, né? Para segurança em condomínios, usa muito isso daí. Muito legal. E dicas de manutenção para notebook. Ah, eu olhando não é o meu negócio, né? Eu olho para o notebook e o que que eu faço? E tem uma portinha lá, você abre, troca um pente de memória com a mão mesmo. Você pode abrir outra portinha, tem um ventilador lá, eu tiro o pó. Para mim acabou, fecha logo esse negócio aí. Já tá perdendo aqueles parafusinhos que é tamanho de um grão de areia, né? Mas dá para fazer alguma coisa de manutenção. Outro tema legal. Montagem, configuração e manutenção. Isso daqui, pessoal, é até uma aula que eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, bem por alto, bem... O que que eu vou fazer? Eu vou montar minha máquina aqui em casa
E passo a passo vou tirando foto, vou fazendo um filminho e vou disponibilizar para vocês. Vai ser uma aula, né? Como que a gente vai montar o nosso sistema. Vou mostrar as pinagens da placa-mãe, conforme conecta, configura a fonte, tudo certinho. Só que é do meu jeito, é bem resumido, bem cortado. Aqui não, é a história completa do autor, né? É um trabalho para você resumir esse texto aqui. Tem muita figura. Aliás, qualquer tema que vocês escolherem. Põe bastante tabelas, bastante figuras, bastante link para a internet, bibliografia, uma foto, né? Uma tabela. Economiza um parágrafo inteiro de explicação, né? Use esse recurso para você produzir o seu texto. Põe bastante foto e tabelas. Aí, olha o RAID aqui de novo, ó. Como que configura o RAID no PC? É bem simples, é bem fácil de construir um espelho, por exemplo. Você faz na BIOS, você vai lá na BIOS, você fala, ó, tá vendo esse HD aqui? Tá vendo mais esse aqui? Constrói um espelho. Pronto, tá feito. Facinho. É muito importante para as empresas, né? Tem que ter a redundância, segurança dos dados. Ah, o meu cunhado tem uma firma pequenininha lá, ele é contador, escritório de contabilidade. Só que ele tem os dados lá que ele não pode perder de jeito nenhum. Ele roda a folha de pagamento para os clientes dele, né? Imagina perder esses dados. Olha o trabalho que vai dar, né? Então tem que ter a segurança do RAID, tem que ter backup, né? Me fale da BIOS. Eu não dei aula sobre BIOS, né? Tem tanta coisa que você usa para BIOS. A BIOS, ela é um apoio para o sistema operacional, né? Para configuração, para controlar os dispositivos de hardware. É ali que você faz o setup, né, de tudo o hardware, é no BIOS. O BIOS testa o hardware para você quando está dando boot. Se tiver algum hardware com defeito, ele dá um bip lá e não prossegue no boot. Fale sobre isso no trabalho, olha que tema interessante. Montagem do processador é uma coisa que tem que ser feita, sim, muito bem feita. Pasta térmica, contato térmico, refrigeração do processador. Aqui explica tudinho como deve fazer. E os drivers, né, de cada dispositivo. E por fim, aquela ideia que eu gostei muito de ver, né, eu dei um exercíciozinho só para placa-mãe, né, nossa primeira aula. Aí os alunos gostaram, se empolgaram, escreveram um monte. Eu falei, olha que legal. Poderia continuar, né? Já que tem tudo isso, é só continuar e terminar. Adiciona aí memória, processador, fonte, explica como que monta, termina esse projeto aí. E eu achei muito legal. É um outro tema que não tem no livro. Tem o livro inteiro fala disso, né? Mas o aluno vai montar esse projeto, vai documentar como que escolheu as peças. Imagine assim, você está lá na vida profissional, na empresa, e alguém chegou para você, ó, nós precisamos aqui de um servidor de banco de dados. Compra aí para mim, especifica, você vai fazer, você vai ser o arquiteto de sistema, é uma profissão que ganha muito dinheiro, viu, pessoal? Todos os computadores que tem na empresa foi você que comprou, especificou, dimensionou de acordo com o uso, de acordo com a aplicação que vai ter, né? Então você tem que começar na introdução dizendo assim, ó, toda introdução de qualquer texto que você faça,
começa expondo um problema, né? E aí você vai dizer como é a solução proposta por você. Olha, compra uma máquina assim, 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 que vai resolver o seu problema. É mais ou menos isso. Na introdução, você explica, fale tudo que vem pela frente de texto, né? Como que você vai desenvolver, o que você vai usar, bem resumidamente. Expõe o problema e a proposta de solução. Aí você desenvolve, né? Você vai detalhando cada parte do sistema, né? Fala de placa-mãe, processador, fonte, memória, né? As aulinhas que eu dei. Como que você comprou a placa-mãe? Olha, de acordo com essa necessidade aqui do cliente, do patrão lá, né? É um servidor de banco de dados, então vai ter que ter RAID, vai ter que ter 2 HDs, tem que ter uma placa-mãe dessas que comporta um processador com vários núcleos. Aí desenvolve o tema, explica, especifica, põe a foto daquilo que você vai comprar, né? Descreve a máquina inteirinha de ponta a ponta. Como que você calculou a fonte, né? Dimensionou a potência da fonte. Então, o cliente que está pagando, no caso, é o professor aqui, né? Imagina que você vai montar a máquina, né, para alguém que gosta de jogos. Ah, não, vou montar para a empresa, que é um servidor de web para vendas online. Não, eu vou montar para uma empresa que é comércio, vai ficar ali só no terminal de caixa. Pode ser uma maquininha bem barata, bem simplesinha, só vai ficar emitindo nota fiscal o tempo todo, né? Ah, eu vou montar para mim mesmo, que eu tô um pouco apertado de dinheiro, eu quero uma máquina bem baratinha, de baixo custo. Vai lá, escolhe aquelas plaquinhas, lembra aquele mini ITX? Foi a máquina que eu comprei aqui, eu montei, ficou legal, tudo integrado no processador, vídeo integrado, plaquinha pequenininha, tem lá 8 GB de RAM. E funciona que é uma beleza, porque tem desempenho sim, viu? Porque o processador moderno, atual, né? Eu pus um Linux nele, rodei o Teams, funciona que é uma maravilha. Descreve essas coisas. O que vai ter no fim do semestre para você? Vai ser legal, né? Você tem um projeto ali, tudo especificado. O dia que você for montar a sua máquina, aí você já sabe como fazer, né? Você adapta esse projeto para uma outra máquina que você queira montar. Por exemplo, vai ser para uso profissional, é um cara que faz desenho mecânico, né? Um projetista. Tem que ter placa 3D, né? Especifica, escolhe a placa. Ou então o cara quer jogar, tem que ter placa 3D também, tem que ter processador rápido, todas aquelas coisas, né? O que mais? Qual é o sistema operacional? Vou pôr o Windows 10, vou pôr Linux. Por quê? De tudo visando a aplicação que você especificou lá na introdução, aquele problema, né? Você vai estar propondo uma solução. Como eu estou pagando, eu quero saber quanto que vai custar isso aqui. Tem que ter uma planilha de preços. É só ir na internet lá e pesquisar preço, né? Americanas.com, Submarino, Casas Bahia, Magazine Luiza, Mercado Livre, e faz uma planilha, puxa o total, você tem que justificar esse gasto de dinheiro. Aí na conclusão é que você vai dizer, olha, aqui eu tenho um processador moderno, atualizado, né? Oferece um desempenho bom, de acordo com a sua necessidade, né? Tem que ter tudo isso, vai custar caro, mas vai trazer muitos benefícios, você vai gostar da máquina, blá blá blá.
Depois, na conclusão, você fala mais ou menos assim, o que poderia fazer a mais, né? Se tivesse mais dinheiro. E antes da conclusão, tem o que a gente chama de discussão. Na discussão, você é quase que uma conclusão, mas você compara essa solução que você está propondo com outras. Você tem que dizer os limites do seu sistema. Tudo na tecnologia tem os limites e as pessoas querem saber. É como se estivesse aí um Camaro amarelo, né? Aquele carrão, né? Um Mustang. Eu gosto mais de Mustang. Mustang. A hora que você chega com esse carrão aí, o pessoal já. Primeira coisa que vai perguntar: quanto chega essa máquina aí, né? Qual a velocidade máxima? Quanto que ele gasta de gasolina? Isso aí são os limites. Você tem que dizer os limites da sua máquina na discussão. Então é isso, pessoal. São 6 temas. Eu achei muito interessantes. Até eu me empolguei aqui nessa parte de HD, que eu gosto muito, né? Eu trabalhei com storage, com backups, para ver as tecnologias que o negócio não para, tá sempre evoluindo, né? Esse SATA, por exemplo, aqui, eu cheguei a usar mais detalhes da interface SATA. Eu fiquei curioso para dar uma lida depois e estou lendo esse negócio aqui. Essa parte aqui eu gosto também, né? O que eu mais gosto de fazer é montar esses PCzão torre aqui, né? E esse projeto aqui nada mais é do que você montar a máquina e documentar tudo certinho como foi feito. Não precisa montar de verdade, é claro que não. Faz de conta que você comprou, né? Olha, sonhar é tão gostoso, né? Não tem limite de grana, né? Faz de conta que você comprou essa placa-mãe, faz de conta que você fez isso. Na verdade, é o que você almeja fazer assim que tiver dinheiro. Faz, fique à vontade, é pura ficção, mas vai ter um projetinho pronto no fim do semestre. Quando alguém quiser montar uma máquina, você já tem tudo ali, né? Ah, quanto custa? Se adapta esse projeto para outra pessoa, entendeu? Bacana, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Sim, tem 6 temas. Escolhe qualquer um deles, né? Somente um. Até 5 pessoas. Divide uma parte para cada um, vai ficar bem mais fácil, né? Cada um desenvolve, escreve um pouquinho, uma sessão. Ah, tem um aluno que vai ficar responsável pela introdução e conclusão. Tem mais 2 alunos que vão dividir o conteúdo principal. Aí já são 4 alunos. Divide em partes, fica muito mais leve para vocês, né? Aquele que vai escrever a conclusão, é lógico, ele vai juntar as partes do Frankenstein lá e vai montar um trabalho, né? Tem que ter coerência, né? Tem que ligar os textos, tem que ter uma coesão textual, né? E você vai emendar os pedaços do Frankenstein lá e fazer a conclusão. Posso escolher os 6. Que bacana, Olavo. É o que eu escolheria também, viu? O 6 é o mais abrangente, ele envolve todos os outros temas, né? Não acha que o tempo é pouco? Não, Pedro Henrique, esse trabalho não precisa ser muito extenso, 10 páginas. Divide com 3 pessoas, cada um escreve 3 páginas, até o fim do ano, último dia de aula. Ah, tá certo. Eu ia perguntar exatamente isso. É porque tem aí prazo para entrega do trabalho, dia 7/11. Não, Tá aqui no slide.
Ô, louco, fiz errado, cara. Aonde que tá isso? Na primeira página, aí na primeira, primeiro é a última página aí do slide. Não tô vendo nada aqui. Esse slide aqui que Na- você tá vendo? sim, na primeira, então, vê aí na primeira. Primeira, Início, aí. só tem uma página. Mais pra cima. Nada, Mais. não Ué, sobe. tava apresentando aqui na tela. É sério. Eu tô... Olha aí. Olha Ai, aí. ai, ai, não, é 7/12. Desculpa, eu vou corrigir. Dezembro, tá Ah, bom? então tem certo, professor. Eu vou É, corrigir, tá? Pessoal, vai ser leve, suave. Até o fim do ano não vai ter quase mais nada para fazer. Esse trabalho aí, vou dar umas aulas práticas, né? Eu não vou carregar muito com aqueles exercícios. Quando fecha a aula, eu dou exercício, né? Eu não vou carregar muito, porque eu sei que vocês vão estar ocupados com o trabalho. Vou dar umas aulas práticas, vou montar uma máquina aqui em casa e vou detalhar como que eu montei. E é só, não vai ter mais nada não. Te dou um robô. Olha querendo comprar o professor aqui. Ah, o robô eu quero sim, viu? Agora o 10 aí, não sei. Preciso ver. Se merecer, eu dou também. É, mas você vai tirar 10 sim, viu, Pedro? Comigo todo mundo passa com nota boa. E o mais importante de tudo, aprende, viu? Eu não fico testando o aluno, não. Eu ensino a fazer a prova, ele sai sabendo. Robô aspirador, olha, é o que está vendendo bem hoje em dia, varrer a casa. Um robozinho bacana. Eu gosto de montar robô com Raspberry Pi. Aliás, tem um projeto aí que eu doei para a Fatec Mojimirim. Eu trabalhei aí 2018 e 2019. E montei um robô vigilante, sabe essas câmeras de vigilância? É um robozinho que sai andando pelo chão com uma filmadora filmando tudo e você opera ele remotamente pela internet. Por exemplo, eu estou aqui em Campinas, eu vejo tudo que ele está filmando e vou dirigindo ele andando pelo chão, né? Ficou muito bacana. E eu quero montar outra versão desse robozinho aí. Inclusive foi um trabalho de orientação que eu fiz com o pessoalzinho da mecatrônica industrial. Eles fizeram a parte lá de mecânica, eletrônica, eu só fiz a programação do robozinho e dei para eles a plaquinha, né, o Raspberry Pi. Ficou muito bacana. Vamos fazer de novo esse projeto aí. Quem quiser, eu oriento o TCC. Pessoal, então vamos terminar aqui. É pouca coisa, a gente já acaba já. Vamos terminar mais cedo, né? Essa aula vai até. Deixa eu ver. Que horas que termina mesmo? Controlar meu tempo aqui. Eu acho que é até 9h20 por aí, porque a outra começa 9h40. Eu vou terminar mais cedo então. Tem uns detalhes que eu preciso explicar, né? Exigência. Então aqui, obrigado por me corrigir, viu? É dezembro, tá? Tá vendo aqui, né? Dezembro, viu? Vou arrumar esse negócio. Instruções para o resumo. Você pode apresentar um texto escrito ou um PowerPoint. Se for PowerPoint, tem que falar, apresentar para a classe, monta aí eu agendar uma teleconferência, vou abrir meia hora para vocês.
É uma classe de aula, vocês vão ser o professor, eu vou ser aluno, tá? É seminário. E é muito legal isso daí. Quem gosta, né, de falar em público, aliás, pessoal, na vida profissional, vocês têm que desenvolver essa habilidade de falar em público, convencer as pessoas. Afinal, você está apresentando um projeto, né, de uma máquina que você vai comprar e você precisa de dinheiro, a diretoria precisa dar a grana para você. Então, você vai ser solicitado para apresentar um projeto de software ou de hardware, tanto faz. Mas tem que saber fazer, montar o PowerPoint, falar em público, ou mesmo que seja apresentação via papel, documento, você tem que fazer um projeto. Tem que ter lá documentação técnica, tem que saber escrever corretamente. Se o cara vê o seu projeto, escreveu tudo, não sabe nem escrever, ele nem lê, ele muito menos vai dar o dinheiro para você desenvolver o seu projeto, tá? O analista, ele é o cara que projeta e desenvolve. Tem que saber pesquisar, né? Tem que ler bastante. Tem um capítulo inteiro para vocês lerem e fazer um resumo. Vai desenvolver essa habilidade de redação, de falar em público, né? Então é isso, aproveita, faz de conta que você está já no mundo profissional. O professor está aqui simulando o ambiente profissional para vocês. A minha intenção é essa, desenvolver a habilidade de pesquisa, de redação e de argumentação, né? De oratória, falar em público. Como que vocês vão fazer? Passo a passo. Primeiro vai lá, escolhe o tema, naquela planilha que eu acabei de mostrar para você. São 6 temas. Aí, para cada tema, tem lá um texto, é um capítulo de livro inteirinho, 100 páginas mais ou menos. Vai lá e lê demoradamente, sem pressa, tem tempo, né, pessoal? E escolhe os colegas de equipe. Eu quero fazer sozinho. Tudo bem, pode fazer sozinho. Se tiver dividir em 3 o trabalho, fica muito mais leve, mais fácil, né? E aí você revisa o que o outro fez, ajunta tudo e manda para mim. Fácil, não é difícil não. Pode tirar dúvidas com o professor enquanto estiver lendo o texto, né? Eu vou estar ao dispor de vocês. Vou dar algumas aulas aí para a gente fazer a orientação do trabalho, né? Manda para mim, eu vou revisando, dando dica, tirando dúvidas. Eu sou orientador. Põe no WhatsApp ou fala durante as aulas que a gente tem. Após entender toda a teoria, né? Li, entendi. A parte mais gostosa é ler, entender, tirar dúvida, pesquisar. Eu gosto. Aprende, né? Ali você aprendeu. Depois você vai aplicar o que você aprendeu. Você vai escrever, vai montar a máquina, vai apresentar uma aula para nós, do jeito que você achar melhor. Ou é somente um texto resumido, entregou, fez o piloto e acabou, está feito. Ou apresenta. Para montar o PowerPoint é muito mais fácil do que escrever um texto. Você põe bastante fotografia, tabela, põe só os títulos. Só que aí você tem que falar, né? 20 minutos de blá blá blá. São 3 pessoas. Cada um fala 10 minutos. Depois tem mais 10 minutos para arguição. O que que é? Perguntas. Você tem que abrir para o pessoal fazer pergunta. A classe inteira vai por pergunta. Não precisa ter medo, né? O cara vai detonar comigo. Vai perguntar tudo que eu não sabe, tudo que eu não sei. Esses caras são sacana, né? Não é assim, pessoal. Você tem que saber, como é que se diz? Manter a linha, tem que ser seguro. Meter uma pergunta lá que você não sabe. Como que você faz?
Ah, isso daí eu confesso que eu não sei. Pronto, tá respondido. Mas assim que terminar aqui o seminário, eu vou pesquisar e respondo para você. Fico devendo. Pronto. Não tem que ter medo de ninguém. E se o pessoal fizer bastante pergunta, é bom, é sinal que gostaram do seu tema, né? Se interessaram, né? E o professor também vai fazer pergunta. Eu vou fazer pergunta para todos, né? Tem 3 pessoas. Todos têm que falar um pouco. Não adianta querer ficar escondido um na sombra do outro, não. Eu vou avaliar individualmente cada pessoa. É em equipe, mas a avaliação é individual. E o texto também, vocês vão pôr o nome de, sei lá, 3, 5 pessoas até. Mas tem que ter participação de todos, senão sobrecarrega o colega, né? Tem que ser uma divisão justa, certo? Todo mundo tem que trabalhar e aprender, certo? Então, após entender o texto, eu preciso que me entregue um resumo desse texto que você leu. Simples, né? Mas é assim, não vai fazer copy-paste, né? Você tem que escrever com as suas próprias palavras, que é a maneira que eu tenho de avaliar se você realmente aprendeu. É uma avaliação do aprendizado. Esse é o objetivo do professor. Se eu souber que você aprendeu, tá ótimo, eu cumpri a minha missão. Então, são mais ou menos 100 páginas, com bastante fotografia, tabela, né? Tem um conteúdo muito rico, esse autor é muito legal, eu gostei do livro dele. Ele é um cara bem prático, ele olha ali, eu acho que ele gosta de montar a máquina mesmo, né? Ele olha para o mundo prático, ele não é muito teórico não. Então ele fala o quê? Ele conta a história da tecnologia, a primeira placa de vídeo, depois veio essa, agora atualmente tem esse modelo aqui. Compara com outros fabricantes, dá todos os detalhes da montagem, né? Critica, conta história, é muito legal esse autor. Então, eu quero que vocês me deem um mínimo de páginas, né? Tem 100 páginas. Seja razoável. Eu não vou falar quantas páginas. Tem que ter o bom senso. De 100, resume para 10. Eu acho que é bom. Não me venha com 3 folhinhas aí, né? Um grupo de 5 pessoas. Tem dó, né, pessoal? Um semestre inteiro. Quantas horas de aula eu dei? Você me vem com 3 folhinhas. Aí eu vou tirar ponto. Eu vou falar o quê? Tá incompleto, faltou falar sobre isso, 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 isso. Eu tenho como tirar ponto e justificar porque eu tirei ponto. Vocês querem ver como que faz? Vou dar um exemplo, ó. Vem aqui, faz de conta que você escolheu o tema número 1. Ai, professor, tem cento e tantas páginas. Meu Deus, como que eu vou fazer? É muita coisa. Não se apavore. Como que o professor faz? Eu peguei um livro lá, tem 900 páginas. Pô, me deu uma aula de 15 minutos, fale tudo sobre o livro. Pô, mas não é impossível, não dá, né? Você é louco? Mas dá sim, claro que dá. E como que faz? Simples. Você olha para o livro assim, eu vou ler o livro inteirinho. Eu leio mesmo, 900 páginas. Acredite se quiser. E como que eu leio? Ah, eu deito no sofá, pego o livrão de papel lá e vou lendo. Em 2 dias eu leio o livro em 900 páginas. Mas é assim, né? Eu vou ler aquilo que me interessa. Eu não vou ler o livro inteiro. Claro que não, né? Ah, esse capítulo aqui eu já conheço, trabalhei com isso, vou pular. Vai pulando, vai cortando. Você só pega as partes interessantes. Aqui, por exemplo, nesse capítulo aqui, o autor chegou como os HDs funcionam. Não interessa, né, pessoal? Para nós,
no nosso trabalho, tem que saber usar, saber comprar e pronto. O autor fica lá falando parte mecânica, parte de eletrônica, corta, não precisa falar disso não. O que que interessa? Ah, IDE, não interessa mais, isso aqui é museu, né? Não usa mais, corta. SATA, corta também. Se quer falar, fala. Mas para mim o SATA é só para saber comprar aquele cabinho, conector, liguei lá, acabou. Depois eu já vou fazer a partição, formatação, construir o RAID. É o que interessa para gente. Você pode simplesmente falar somente disso aqui, ó. Olha, cortei de 100 páginas, diminuiu para 20. Essas 20 eu resumo em 10. Pronto, olha que trabalho bonito vai ficar. E na conclusão, você fala assim: olha, eu gostaria também de falar sobre o SATA, sobre recuperação de dados, mas devido ao espaço reduzido, seria bom numa outra oportunidade eu dar essa aula para vocês, né? Faz de conta que você está falando seminário, ou mesmo na conclusão do texto. Você fala, devido à falta de tempo, a gente cortou, mas lista tudo que você cortou e pronto, está feito. Dá a referência bibliográfica para quem quiser ler, né? SSD, outra coisa que eu colocaria no meu trabalho, né? Ou não, ou você põe na conclusão, olha, tem uma coisa muito interessante aqui que eu deixei de falar, é sobre SSD. Dá um link da internet, uma referência bibliográfica que fale sobre SSD, tá feito. Você não deixou de falar de SSD, né? Mas a parte que você desenvolveu foi feita sem atropelo, sem correria, expôs o seminário, falou pausadamente, bem didaticamente, começo, meio e fim, todo mundo aproveitou, né? É isso. E assim com os outros temas, né? Placa 3D. Eu gosto de programar, né? Software. O que que eu ia falar? Eu ia falar somente disso aqui, ó. API. Quais são as APIs? Essas duas aqui, ó. E aí acabou o meu trabalho. Eu não ia falar mais nada. Porque API é Application Programming Interface. É o que o programador precisa conhecer para saber programar em placa 3D. Criar um aplicativo para 3D. São as funções, né? Bibliotecas de funções. Depois, na conclusão, eu ponho, olha, a placa 3D, blá blá blá, tem mais isso, que não deu para falar agora, mas numa outra abordagem eu vou falar e pronto, está feito. Notebooks. O que eu cortaria aqui? Eu só ia falar de categorias e processadores. Manutenção eu ia falar, ó, troca a memória, limpa o ventilador, acabou meu trabalho. Não ia falar de tudo essas blá blá blá, tudo aqui. Na conclusão eu ponho, né? Tem também o Express Mini, que eu não falei, numa próxima abordagem eu vou continuar esse assunto. E fechei o texto, pronto. Entendeu, pessoal? Dá para fazer sim. Não se assuste com o tamanho do capítulo. Olhe assim com, como é que se diz? Otimismo. Que bom, o professor deu um capítulo inteiro. Olha quanto conteúdo para pesquisar. O trabalho vai ficar bem rico, bem detalhado. Mas tem que saber cortar e resumir. Como que corta? Escolhe a parte mais importante, trabalha nela. O resto você deixa. Você não pode cortar a parte mais importante, né? Só isso. Tem que saber escolher e depois fale resumidamente. Naquele tópico dá para ir resumindo, né? Divide em 3 ou 5. Cada um faz uma parte, vai ficar bem leve, bem facinho.
Aí você estuda a parte que o outro fez, né? Vai aprender também. Discute, né, nas reuniões. Um explica o que está fazendo. É tão legal as reuniões. Cada um explica o que está fazendo e todos dão dicas, né? Resolvem as dúvidas. Então tem que ter um bom senso de páginas. Eu não vou falar qual é o mínimo. Se fizer muito pouco, eu tiro ponto. O máximo, quanto quiser. Escreve à vontade. Quanto mais, melhor, tá? Cuidado para não pular, cortar o que for importante. Primeiro, você acabou de ler aquele capítulo, aí você vai pensar qual é a parte que você vai desenvolver e o restante você só põe na conclusão, ó, tinha isso, 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 não deu tempo de fazer, numa próxima oportunidade eu desenvolvo. Eu quero saber que você entendeu a teoria daquele capítulo. É a avaliação que eu tenho. Estudou, entendeu? Cumprida a missão. Aqui de novo, ó. É 7 de dezembro, viu? Desculpa aqui que tá errado, eu vou corrigir. Dezembro. Pode ser feito individual ou em grupo de no máximo 5. Se for um texto, todo texto tem que ser estruturado. Você me vem lá com 15 páginas, é uma tripa só, né? Eu não sei onde começa, onde termina. Divide, né? O leitor, ele começa a ler. Ah, vou parar um pouquinho, depois eu continuo. Se está dividido, ele lê a primeira parte, depois volta a ler a outra parte, mas põe o nome da seção em negrito, né? Numera. Tem que estar estruturado. Começo, meio e fim. Todo texto tem o que se chama introdução, né? Você diz sobre o que você vai falar, qual é o problema que você vai abordar, qual é a solução que você propõe e compara a sua solução com outras que tem por aí. A introdução acabou, é assim. Desenvolvimento é o conteúdo principal da coisa. Discussão é o quê? Aquilo que eu expliquei para você, né? Quais são os limites do seu trabalho, o seu sistema, quanto que ele gasta de energia, qual o desempenho máximo, os problemas que você encontrou, é discussão. E conclusão é uma sugestão para trabalhos futuros, é uma repetição de tudo que você já falou. Ó, nesse trabalho a gente falou sobre isso, isso, isso. Foi proposta uma solução para tal coisa. Eu gostaria de fazer mais isso, isso, isso para um outro projeto. Sugestão para um novo projeto. É muito interessante. E falar bem, né, do seu trabalho. Olha, com esse abordagem a gente conseguiu resolver um problema de blá 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 blá. É isso que é a conclusão. Também divida conforme o nome que você quiser. Isso aqui é só um palpite meu, tá? Eu não estou exigindo de vocês. O trabalho é de vocês. Não tem limite superior de páginas. Inferior também não tem. O bom senso é que vai dizer quanto é as páginas mínimas. Se eu achar que está incompleto, esqueceu de falar de coisa importante, aí eu vou tirar ponto, né? Copiem bastante figura, fotografia, é muito legal. O leitor gosta de ver figura, tabelas comparativas. Isso ajuda muito, economiza de você escrever talvez uma página inteira, né? Uma figura. Auxilia muito o entendimento do texto. Peça para alguém revisar o seu trabalho, né? Você está numa equipe, cada um revisa uma parte do outro. Apresenta para um outro colega de faculdade. Olha aí o trabalho que eu estou fazendo. Ele vai gostar de ver, né? Todo mundo gosta, né?
vai dar sugestão, vai apontar erros. Todo texto tem erro, tem coisa que pode ser melhorada, acrescentada. Pode inclusive passar para eu revisar, eu vou orientar vocês, né? Corrigir alguma coisa que tiver, por eventualmente tiver algum erro. Plágio, isso é importante. Plágio é uma cópia. Então, já está claro que esse trabalho não é feito por você. Você não fez o que eu pedi. Então, vai ser penalizado, com certeza, né? Se eu descobrir que copiou da internet, eu tenho como descobrir isso facilmente. O professor sabe que foi cópia. Se copiou da outra equipe, de outro colega, pior, né? Dois trabalhos igual, pelo amor de Deus. Aí eu vou penalizar, né? Assim, no meio acadêmico, na vida profissional do professor, de pesquisador, né? É uma falta gravíssima. O pesquisador, cientista, professor, né, da vida acadêmica que foi identificado como plágio, é fim de carreira, viu, pessoal? Ele perde a fama dele, ninguém mais vai dar emprego para ele, pode pagar multas, sofrer processos pesados, né? Não façam isso, viu? É roubo da criação de outra pessoa. Você vai ter fama por um trabalho que você não fez. Olha que coisa feia, né? Não copie texto da internet, tá? Isso é plágio, viu? Na internet todo mundo publica as coisas, né? Todo mundo gosta, é bacana, né? Se orgulha de mostrar o seu trabalho lá. E então, se copiar da internet, eu vou descobrir, vocês não tenham dúvidas. Tem aí um site, o professor acessa. Eu pego um parágrafo assim, por exemplo, que você escreveu, ó, esse aqui, colo lá. O site sugere para mim, ó, talvez tenha copiado daqui, 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 a chance grande é daqui. Eu vou lá, eu acho, em 10 minutos eu acho. Por que não copia da internet? Pô, eu dei um capítulo inteiro de livro, você tem tudo na mão que você precisa, não perca tempo na internet não, tá? O máximo é ir lá, consultar, tirar dúvida, apontar um link lá nas referências. Depois da conclusão, põe referências, site, né? Para quem quer ler mais sobre algum assunto que você não falou. Que mais? Para terminar, né? Porque é bom escrever. Pessoal, primeiro ler. Ler bastante, naturalmente você vai adquirir um estilo, vai ter uma boa redação, que é importante na nossa profissão, tá? Depois, exercitar habilidades, né, de falar em público. Você tem que ser um cara autodidata. Depois vocês dão uma lida aqui, eu já estou terminando. Tem que aprender sozinho. Não fique dependendo de ninguém ensinar você. O professor, ele ensina. É muito resumido, é muito pouco. Vocês vão ter que aprender muito mais para poder trabalhar. Na vida profissional, antigamente os colegas ensinavam o trabalho, explicavam tudo. Agora não tem mais isso. Você chega lá, você já tem que entrar sabendo. Se você quiser treinamento, é por conta própria, fora do horário de trabalho, né? Antigamente a empresa dava treinamento, agora isso aí está muito raro, viu? Desenvolver um bom estilo de redação, escrever corretamente, com estilo, né? É importante para o analista, vai ser cobrado de vocês, apresentar projeto, né? Trabalho vale nota, não vai ter prova final. E é só isso mesmo, né? Tudo que está escrito aqui eu já falei, então é só isso mesmo, pessoal. Acabou. O que vocês acharam? Gostaram dos temas? Dúvidas?
Sugiro que comece com o livro O Monge e Eu Executivo. Olha que legal esse livro aí, é bacana. Ops, eu nunca li um livro inteiro. Lê. Vai pulando que você já sabe, que você não gosta. Você só lê aquilo que te interessa, meu. Fala, li o livro? Li. Livro técnico, né? Esses livros assim, mais filosófico, romance, aí você não pode cortar, tem que ler tudo, né? Mas conforme lê, você desenvolve o seu vocabulário, enriquece o vocabulário, naturalmente adquire um estilo de escrita e é muito gostoso, né? O problema é você falar, não tenho tempo, tô cansado, é esse o problema. Cada grupo então escolhe o tema que quiser. Sim, Olavo, apenas um tema. E o grupo de, sei lá, 5 pessoas vai trabalhar num tema só. Vocês se reúnem, dividem, cada um faz uma parte, fica facinho, não dá muito trabalho não. Pedro Henrique, obrigado, professor. De nada. É igual assim, quanto mais praticar, melhor você fica. Aproveita a oportunidade agora para escrever. Vai ter o revisor. Você vai, conforme você vai lendo o capítulo, você vai, assim que você lê, é incrível, pessoal, como melhora rápido. Você lê um livro, 2 livros. Quando vê, você já melhorou muito a redação. É igual um avião, né? Que ele tá lá no aeroporto, ele começa andando devagarzinho, começa a correr. Daqui a pouco já tá voando, já tá escrevendo bem, rapidinho. Não demora muito não. Tá bom, pessoal? Eu vou puxar a chamada, vou parar.